Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar de duas aulas, né, de duas disciplinas, de dois componentes curricular, que é Ciências e História, tá? Nós vamos trabalhar esses dois conteúdos hoje e lembrando que no conteúdo de ciência nós temos uma atividade com base no texto que foi lido na aula da semana anterior, da semana passada, e história nós vamos iniciar um novo conteúdo hoje. Então, iniciar assim, nós vamos dar continuidade aos textos no livro. A atividade de ciências, essa aqui, tá? Tá na apostila de vocês. Vocês têm que recorrer ao livro apenas para vocês buscarem as respostas, relembrar aquilo que foi trabalhado, que foi lido, para vocês poderem responder. Então, aqui na atividade de ciências diz assim: com base nos textos do livro de ciências das páginas 60 e 64, então da página 60 até a página 64. Então, começa aí na página 60, tá? 60, 61, aí vem 62, 63 e 64. Esses textos, eles foram trabalhados a semana passada. Eu gravei o vídeo, lendo todos os textos, explicando, falando para vocês observarem as imagens. Tem esse vídeo aula aí da semana anterior, que tá lá o nome, aula de ciências, dia tal. Se vocês tiverem dúvidas quanto a alguma coisa, pode recorrer ao vídeo lá da semana anterior, tá bom? Lá no último vídeo da aula de ciências tá lá. Porque hoje nós vamos falar apenas da atividade, porque o conteúdo, o texto já foi trabalhado. Então, nós trabalhamos a semana anterior, a partir da página 60, atividade agrícola e ambiente. Depois nós falamos sobre o uso do solo no ambiente agrícola, né? O uso do preparo, toda aquela questão de preparar o solo para poder fazer as plantações. Depois nós falamos também sobre a erosão. Dentro da erosão nós falamos sobre mata ciliar, sobre assoreamento, né? E aí, por último, aí nós falamos sobre as queimadas, que as queimadas, elas são prejudiciais ao meio ambiente, de todas as formas possíveis, as queimadas, elas são prejudiciais ao meio ambiente. Então, não devemos queimar nem o nosso lixo doméstico, aquele lixo que nós produzimos em casa, que nós não devemos queimá-lo, como também não devemos tocar fogo aí nas pastagens, né, nas fazendas. Então, e também falamos sobre o uso dos agrotóxicos, né, que são aqueles produtos, inseticidas e tal, que usa para matar alguns insetos que estão nas plantações, mas eles têm que ter o uso muito cuidadoso, porque ele é prejudicial também se fizer o uso de forma inadequada, tá? Então, foi isso que nós falamos. Estou só relembrando alguns tópicos. E aí, nós vamos aqui para a atividade de ciências que está na folha. Gente, olha, eu estou recebendo atividades sem resposta alguma. E também sem nome. Eu não tenho como saber de quem que é. Eu tenho várias atividades lá que tá sem nome. Atividades que tá vindo até sem um saquinho. E sem nome, é impossível eu saber de quem que é. Então, infelizmente, eu não vou poder descobrir de quem que é essa atividade. Tá? Então, cuidado, coloca o nome pelo menos em uma atividade. Na primeira, coloca o nome, por favor, tá? Então, vamos lá. Com base nos textos do livro de ciências das páginas 60 a 64, responda as questões abaixo. Não esqueça de ler com bastante atenção o que se pede em cada questão. Bem como recorrer às páginas citadas acima, ou seja, as páginas do livro que eu citei acima. Se você não recorrer a elas, se você não abrir seu livro da página 60 até a página 64 para responder essa atividade, você não vai conseguir responder. A aula será gravada, como eu sempre falo, né? E você poderá acessar o link através do, né? O link é encaminhado para o grupo do WhatsApp, onde você clicar em cima daquele linkzinho que fica de azul, ele vai te direcionar lá pro vídeo, já vai direto no vídeo que você quer, né? Lembrando que a atividade vale nota para o bimestre. Então, todas as atividades valem nota, todas, tá? Aí, vamos lá. Número 1, de acordo com o uso do solo no ambiente agrícola, podemos afirmar como verdadeiro. Então, uso do solo no ambiente agrícola. Bem aqui na página 61 tá escrito assim, o título, uso do solo no ambiente agrícola. Então, de acordo com esse texto, podemos afirmar que a sobrevivência de muitos seres vivos não depende dos recursos do solo, ou a sobrevivência de muitos seres vivos, incluindo os seres humanos, depende dos recursos do solo. É óbvio que a sobrevivência de qualquer ser vivo, incluindo o ser humano, ele depende muito
muito e muito dos recursos retirados do solo, né? Então, a resposta verdadeira aí será a letra B. Número 2. Sobre a erosão, podemos afirmar que erosão, gente, é quando a erosão, ela está lá na página 62, né? E é quando há um desgaste do solo, né? O solo vai desgastando ali, que fica à beira dos rios, né? Tira toda aquela mata ciliar, aí vai tirando, aí vai caindo, vai ventando, vai chovendo, e aí aquela terra, ela vai caindo dentro do rio. E vai, as árvores que estão ali mais próximas vai caindo também. Aí nós temos a imagem na página 62 que mostra muito bem isso, tá? Aí então aqui diz assim: sobre a erosão, podemos afirmar que é o desgaste do solo pela ação de fatores do ambiente, como a chuva e o sol. É o desgaste do solo pela ação dos fatores do ambiente, como a chuva, o sol, do vento, e também pode ser acelerada e intensificada como consequência de atividades humanas. Ou NRC quer dizer nenhuma resposta correta. A resposta correta aí, pessoal, é a resposta da letra D, que é o desgaste, né, causado tanto por fatores ambientais, como a chuva e o sol, como, né, chuva, sol, vento, como também da ação humana. Então, a resposta verdadeira aí também é a letra B. Explique o que é mata ciliar. Lá na página 63, logo bem no início, está falando assim, erosão afetando rios e lagos. Aí diz assim, ó, nas margens dos rios, riachos e lagos, em geral, existe uma faixa de vegetação formada por áreas e outras matas. É a mata ciliar. Então, explicar o que é mata ciliar. Você vai colocar mata ciliar, né? É a vegetação formada por árvores e outras plantas às margens dos rios, riachos, lagos. Então, isso é mata ciliar. Número 4. Com base no texto da página 64, quais são os malefícios que as queimadas podem causar ao ambiente? Então, os malefícios que as queimadas podem causar ao meio ambiente, quais são? Ó, um dos modos mais comuns de retirar a cobertura vegetal são as queimadas, pois o fogo remove a vegetação de maneira rápida e pouco trabalhosa. Além, né, de poluir o ar, as queimadas frequentes são muito prejudiciais ao solo. O fogo não mata apenas animais e plantas, mas também micro-organismos decompositores e que prejudica a decomposição de folhas caídas, raízes e organismos mortos. Então, quais são os malefícios que as queimadas podem causar? Ela pode poluir o ar, muito prejudicial ao solo e pode matar muitos seres vivos, né, incluindo os micro-organismos, tá? Então, sobre o uso dos agrotóxicos, podemos afirmar que isso aqui também, gente, tá lá na página 64, ó, bem embaixo tá assim, pragas e uso de agrotóxicos. Então, na página 64 você vai achar a resposta, ó. Sobre o uso dos agrotóxicos, podemos afirmar que não oferece nenhum risco à saúde das pessoas e de outros seres vivos, são fontes de alimentos para as pessoas e animais, oferecem riscos, devem ser aplicados de acordo com normas de segurança e na quantidade indicada por profissionais da área. Então, claro que ele oferece riscos e ele não é fonte de alimento, e é claro que a resposta correta aí é a letra C. Ele oferece riscos e deve ser aplicados com base nas normas de segurança, né? Feita por profissionais da área, tá bom? Então, pessoal, essa é a atividade de ciências, tá? Então, nós vamos agora. Então, você vai responder com base na página 60, a página 64. E agora nós vamos para a nossa de história, que é no mesmo vídeo, que é a aula de história só, né? Para amanhã, mas nós já vamos fazer hoje para a gente poder ganhar tempo. Então, na aula de história, aí vocês receberem essa orientação, você não vai tirar isso aqui, não precisa deixar com você, devolva para mim, por favor, tá bom? Aí aqui diz assim, livro de história, página 28, 29 e 30. Esse tema da aula aborda os primeiros tempos do Brasil colônia, quando o Brasil ainda não era considerado um país, ele era apenas uma colônia, né? E era habitada por índios e os portugueses e alguns outras pessoas que vinham de outros países, mas ainda não era, né, um país, não era reconhecido como Brasil. Com ênfase para a economia extrativista do pau-brasil, os motivos que levaram a coroa portuguesa a plantar cana e a produzir açúcar, a intensificação dos engenhos e as configurações sociais nesses espaços, os ofícios, as origens e as funções dos trabalhadores e os impactos das atividades econômicas no meio ambiente
e na ocupação do território. Leia com bastante atenção os textos das páginas citadas. Você poderá tirar e esclarecer suas dúvidas através do link, né, sobre a aula que eu envio no grupo. E também você pode interagir comigo, né, via WhatsApp. E importante também que a família acompanhe, né, essas leituras e até pode estar tirando alguma dúvida do filho. Então, vamos lá. Então, você vai abrir o seu livro, assistir o vídeo com o livro aberto, da página 28 até a página 30, tá? Tá aí. Então, na história, logo no início, né, gente, aqui no livro de história, no início, aí na página 28, nós temos aí uma receita, tá? Então, tá aqui. O início da colonização. Você gosta de doces? Sabia que existe um ingrediente presente na maioria dos doces que está ligado à história do nosso país? Leia a receita a seguir. Ingrediente: doce de leite caseiro. Ingrediente: 4 xícaras de chá de leite e 2 xícaras de chá de açúcar. Modo de preparar: em uma panela, junte o leite e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até o açúcar dissolver, cerca de 10 minutos. Cozinhe mexendo sempre para o leite não ferver por mais de 1 hora ou até o creme engrossar e adquirir uma cor de caramelo claro. Se necessário, deixe por mais tempo para atingir o ponto certo. Quando o doce estiver com a cor de caramelo, retire a panela do fogo e deixe esfriar. Transfira para um pote de vidro esterilizado e guarde na geladeira por no máximo 10 dias. Então, você tem que consumir esse doce por no máximo uns 10 dias. Então, isso aqui é uma receita de doce de leite. Aí, tá. Então, as questões, gente, nós não vamos trabalhar as questões essa semana, nós vamos trabalhar apenas o texto. As questões será na próxima aula, que será passando essa semana que vem na outra, porque a semana que vem é a avaliação. E aí não vai cair esse conteúdo, porque eu estou trabalhando ele agora e as avaliações já estão elaboradas. Pau-brasil, a primeira riqueza. Quando chegaram ao litoral que hoje pertence ao Brasil, os portugueses encontraram o pau-brasil, árvore que havia em grande quantidade na Mata Atlântica. Naquela época, para os indígenas que falam línguas da família Tupi-Guarani, o pau-brasil era chamado Ibirapitanga, que quer dizer árvore vermelha. Da madeira, eles extraíam um corante vermelho para atingir as penas dos ornamentos. Faziam também arcos e flechas. Na Europa, o corante servia para atingir tecidos e a madeira era usada na fabricação de móveis e embarcações. Visando a obtenção de lucros, os portugueses passaram então a extrair o pau-brasil. Então, quando os portugueses chegaram aqui nessas terras, que até então não era Brasil, eles perceberam que existia uma grande quantidade de uma árvore muito importante, muito valiosa, que era o pau-brasil. Do pau-brasil, eles podiam retirar tudo, eles podiam retirar, porque ele era uma árvore muito vermelha, então dava para atingir tecidos, a madeira era muito valiosa para fazer móveis e fazer muitas coisas, então eles exploraram muito o pau-brasil, então eles tiraram essa árvore assim em grande quantidade, até que ela chegou a entrar em extinção, né, devido a esse grande consumo que teve na época em que os portugueses chegaram aqui no Brasil. E elas servia para os índios, para eles se pintarem, para eles fazerem suas artes, né, no corpo, e aí pintar as penas para poder fazer suas coisas, né? E aí o que aconteceu quando os índios chegaram, quando os portugueses chegaram, eles começaram a explorar com muita frequência essa árvore. Aqui nós temos um mapa, né? Esse primeiro mapa aí do livro, nós temos aqui 2 mapas que mostram muito bem essa exploração. Esse primeiro mapa aqui, você vê que aqui, ó, tinha bastante árvores, essa parte verde, e nesse aqui, ó, você percebe que já quase não tem, só um pouquinho. Então, mostra o quanto foi explorada essa árvore, né? E aí o primeiro mapa, Brasil, Mata Atlântica, 1500 a 1600. Então, entre 1500 e 1600, na Mata Atlântica, existia uma quantidade muito grande de pau-brasil. Então, aqui é de 1501 a 1600. E aqui, ó, esse outro mapa é da Mata Atlântica também, em 2014 que eles tiraram essa foto. Você vê a diferença, né? Olha aqui e aqui, ó. Aqui só tem um pouquinho. Então, você viu que ela foi bastante explorada, né? Aí também nós não vamos mexer nas atividades dessa semana, não, tá bom? Só semana que vem. Aí na página 30 fala assim, a prática do escambo.
Para extrair o pau-brasil, os portugueses utilizavam o trabalho dos indígenas. Os nativos derrubavam as árvores, cortavam os troncos em toras, levavam a madeira até a praia e carregavam as caravelas. Em troca da madeira, os portugueses entregavam aos índios machados, foices, tecidos, espelhos, pás, facas e outros objetos que os nativos consideravam importantes. Esse tipo de troca, que não envolvia moeda, recebeu o nome de escambo. Para armazenar as toras de madeira que seriam levadas para a Europa, os portugueses construíram, ao longo do litoral, feitorias, que eram galpões de madeira protegidos por paliçadas. Então, pessoal, os escambos, né, eram um tipo, escambo é um tipo de mercado, é o mercado da troca, chama-se escambo. Então, eles não pagavam em moeda, em dinheiro, os índios para eles fazerem esse trabalho. Então, eles pediam os índios para tirar a madeira, cortar as árvores, né, e trazer até a beira do mar ali, onde eles iam colocar nas suas embarcações, e em troca eles recebiam algumas ferramentas, como faca, foice, espelho, que eles gostavam de se olhar até então, eles não sabiam, não conheciam, né, tecidos e outras coisas. Então, eles iam recebendo, era uma troca, eles faziam o serviço e os portugueses davam essas coisas para eles, né. Então, esse tipo de mercado, o mercado da troca, chama-se escambo, é o mercado da troca. Então, você dá uma mercadoria e recebe outra, e não o dinheiro, tá? E aí, pessoal, aqui nessa imagem, nesse mapa aqui, nós estamos vendo, né, o trabalho, né, aí os índios, eles estão carregando troncos de madeiras, carregando nas costas, né, e aí nós estamos vendo aqui bastante movimento nesse mapa de índios fazendo esse trabalho de tirar o pau-brasil, né? Tirar as árvores. E também nós estamos vendo aí uma embarcação, onde provavelmente eles vão estar fazendo essas embarcações. Então, vocês viram que eles iam cortando, ia trazendo até a beira do mar, e eles fizeram ali uns barracão, né? Para poder estar armazenando essa madeira, para poder ir transportando essa madeira, que eles não deixavam nada no Brasil, eles carregavam. Então, eles estavam aqui apenas explorando essas terras. Daí, gente, através dessa ave chamada pau-brasil, é que o Brasil recebeu esse nome de Brasil. Então, a origem do nome Brasil é em função daqui, antigamente, né, antes do Brasil ser, quando o Brasil ainda era uma colônia, ele ter muito essa árvore, né, lá na Mata Atlântica, essa ave chamada pau-brasil. Daí o Brasil foi, né, daí originou o nome Brasil. Então, pessoal, até a página 30, o nosso conteúdo é esse. Eu espero que vocês assistam o vídeo, porque se vocês assistirem os vídeos, aulas, vocês entendem o conteúdo. Se você não assiste, é meio complicado para você entender, porque eu sei que vocês estão em fase de aprendizagem. É claro que a leitura que vocês fazem de um conteúdo desse aqui não é a mesma leitura que eu faço, né? Vocês precisam de ler e entender, mas nem sempre vocês conseguem, né? A maioria nem consegue ler direito, imagina entender, né, gente? Então, por isso eu vejo o quanto é importante a família de vocês colocarem vocês para assistir os vídeos. E vocês também terem a consciência, que vocês já são alunos de 4º ano, de que é importante vocês assistirem os vídeos. Quando nós estávamos em sala, eu sempre dizia, não adianta você só querer realizar as atividades se vocês não prestar atenção na explicação. Explicação tira as dúvidas, leva ao entendimento. E as atividades é apenas para você consolidar aquilo que você aprendeu. As avaliações também é apenas para você verificar e consolidar aquilo que você aprendeu, que foi através das explicações, através das leituras, através da leitura das imagens, que eu falo muito, que é muito importante vocês fazer a leitura das imagens dos textos que vocês leem, nas páginas que vocês leem, porque ali vocês vão fazer um entendimento melhor. As imagens, elas falam por si só, tá? Então, é isso a nossa aula de hoje, terça-feira, né? Quarta-feira já, né, gente? 12 de agosto. Então, hoje eu gravei a aula de ciências e história. A aula de ciências é hoje, quarta-feira, 12 de agosto. E a aula de história é na quinta-feira, 13 de agosto, tá bom? E então é isso, eu tô gravando de 2 em 2, mas isso não tem problema, tá? E amanhã eu vou estar gravando as 2 últimas aulas, que é a aula do resto da semana, tá? Amanhã eu vou estar falando sobre elas. Então é isso aí, fiquem com Deus, que todos vocês tenham paz, tenham tranquilidade ao resolver as atividades e que vocês consigam realmente superar todos os desafios e as dificuldades que vocês encontrarem.
Beijo da professora Deusina e até a próxima, se Deus quiser.